Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Olá, amigos do ADV Jus. Estamos chegando com mais um programa inédito. Quero mandar um abraço especial para você que me acompanha na TV, nas redes sociais e também através do nosso site, o advjus.net. Muito obrigado pela sua companhia de sempre. Hoje, com imensa satisfação, nós estamos recebendo a doutora Célia Meirelles. A doutora Célia Maria Tereza Medeiros Meirelles Castro é minha colega advogada, tem vasta experiência na área do direito civil, também trabalhista. Ela possui banca própria e um interessante rol de serviços prestados em favor da advocacia. A nossa pauta de hoje: como a advogada concilia o exercício profissional com a vida familiar. O ADV Jus está no ar, fique aqui. Doutora Célia, é um imenso prazer te receber aqui no ADV Jus de hoje. Muito obrigado, viu? Prazer é meu, Marco. Tá certo. Doutora Célia, a senhora ingressou na OAB lá pela início, né, na década de 80, né? De lá para cá tudo transformou-se? Muito. Quais são as principais mudanças que a senhora nota, doutora? Quando eu entrei na advocacia, na verdade a gente era mais amigos, né, dos juízes, tinha um relacionamento melhor, juiz, funcionário, colegas, né? Hoje, na verdade, a coisa mudou muito. Principalmente nesses últimos anos que a gente está com um processo digital, estamos trabalhando em processo digital e vamos menos ao fórum. Mas antigamente a gente tinha um relacionamento quase que familiar, né? Doutora, não é ser saudosista, eu também sou do finalzinho da década de 80, minha inscrição, mas eu lembro perfeitamente que naquela época a gente ia fazer um arrolamento e numa certa altura do processo a gente ia lá para olhá-lo e as guias estavam lá preenchidas. Nessa parte mudou bem, né? Mudou. Hoje o advogado está sobrecarregado. Nós fazemos a distribuição da ação, qualificamos todo mundo. Se vamos fazer um arrolamento ou inventário, nós fazemos toda a parte que a Procuradoria do Estado fazia antigamente. Nós fazemos absolutamente tudo. O nosso trabalho quadriplicou. Inclusive do cartorário, né, doutor? Do cartorário, É isso mesmo. Doutor, agora trazendo um pouquinho aqui para a nossa pauta, né? É complicado conciliar o trabalho, né, com o lar. E onde é mais fácil conciliar, doutora? Olha, é muito complicado, não é pouco complicado, é muito complicado. Eu levanto muito cedo, eu que faço compra de supermercado, eu que cuido do que vai ter de almoço, eu já tive, né, empregada, hoje eu tenho uma ajudante 2 vezes na semana, então eu acho que o advogado, assim, a gente, com respeito aos homens, mas eu acho que tudo é mais difícil. Até eu tenho um caso interessante que quando eu fui diretora da ordem, todas as vezes que eu estava em reunião, tocava o telefone de algum filho perguntando: mãe, o que tem para o jantar? Então, você nunca consegue desgrudar. Se o filho fica doente, você que vai atrás. Se a sua mãe tem problema, você que vai atrás. Então, a advogada, você é advogada, mas você nunca larga de ser mãe, de ser mulher, de ser dona de casa. Então, eu acho que o nosso trabalho é um pouco mais complicado. Sem dúvida. Doutora, agora falando, eu perguntei a respeito de conciliar, né? É uma tendência que vem vindo aí e que está praticamente caminhando na mesma direção do judiciário, né? Da resolução de demandas, que é a conciliação. Do ponto de vista do advogado, a senhora acha que isso é uma coisa interessante? Eu hoje entendo que pela morosidade da justiça, inclusive eu entrei com 2 cautelares há 15 dias que eu não consegui ter tutela até agora. Então, na Justiça Estadual? Na Justiça Estadual. Eu acho que hoje a conciliação seria
um grande avanço, porque no mundo todo os advogados conciliam. Agora é difícil você incutir na cabeça de um cliente seu, às vezes, que a conciliação é o melhor caminho. E um lado ruim hoje da conciliação, com respeito, é que você hoje está colocando conciliadores, não apenas advogados. Então, muitas conciliações estão saindo sem que constem no termo o que é necessário. Então, eu acho que a conciliação, na verdade, deveria ser... Os advogados deveriam fazer, quando for conciliação trabalhista, quando for conciliação civil, para saber exatamente o que você tem que colocar no termo. Ô, doutora Célia, a senhora também não acredita, qual é a sua opinião, com relação à fixação, né, ou mesmo o acerto no patamar dos honorários? Você não acha também que na conciliação isso também pode ser um fato de complicação? Eu acho que é muito difícil. Eu acho que nós estamos perdendo, Marcos, com respeito, muito espaço. Hoje você percebe que se faz separação extrajudicial, divórcio extrajudicial. Você está fazendo hoje, agora, pelo novo Código de Processo, vai ter uso capião extrajudicial. E eu não estou vendo ninguém fazer nada. Então, a USP abre escritório, a UNAERP tem escritório, a Lacerda, todos têm escritório. E o advogado está perdendo espaço. Eu acho que nós estamos perdendo espaço. A senhora acredita que talvez isso aí seja, assim, essa situação letárgica de que a gente observa na OAB? A senhora acha que isso aí é por desinteresse mesmo ou por falta de força, doutor? Eu estou sentindo que nós não temos força. Certo, infelizmente. Infelizmente, eu acho que nós estamos sem força. Inclusive, a questão que eu ia abordar agora a seguir era justamente nesse viés aí, né, doutora? A senhora participou, inclusive, de algumas administrações da OAB, de comissões. Eu ia te perguntar se a nossa representação, não estou falando só aqui em relação a Ribeirão, estou falando de uma maneira global, né, estadual e também federal, se a nossa representação ela vem satisfazendo aos interesses da nossa classe. Olha, eu não estou aqui falando, eu fui 2 gestões do Dr. Jorge Marcos, que sempre foi um batalhador pela classe, e nós nunca conseguimos atingir o interesse de todo mundo, até porque a OAB tem um problema muito grande que seria assistência judiciária. Sim. E eu penso, como é que você pode ter trabalho para 6 ou 7 mil advogados? É muita gente para você indicar para uma assistência, direcionar uma assistência judiciária para tantas pessoas. Mas eu sinto hoje, eu que não faço assistência, eu me sinto extremamente desamparada. Eu não sinto que eu sou amparada pela OAB, não. Eu sinto que eu estou perdendo espaço exatamente nessas conciliações, nessas medidas extrajudiciais, em que nós estamos simplesmente perdendo um grande campo, né? E que, na verdade, a gente tem que fazer o registro, não tem, nesse particular específico da perca de campo de trabalho, evidentemente que a gente não tem não podemos jogar qualquer tipo de responsabilidade aqui sobre o presidente da nossa subseção, né, doutor? É uma questão mais de nível aí da seccional paulista e mais da representatividade em nível federal. Federal, não, eu também entendo que não é a responsabilidade do presidente da OAB de Ribeirão. Eu entendo que o nível é outro mesmo. Estamos perdendo? Estamos perdendo. É isso mesmo. Olha, meus amigos, nós estamos enviando o nosso jornal eletrônico para o nosso mailing list, do qual seria uma satisfação saber que você faz parte, ok? Se você, por acaso, não receber o nosso jornalzinho, é só você solicitar ou então acessar o nosso site, ele está disponível lá para você, ok? Nós vamos fazer um ligeiro intervalo, aqui é rapidinho, aguarde. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Quali System Informática. Automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137 3234 2720. Espaço Homo.
Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes. 3234-7544. Ok, estamos de volta então com o ADVJus. Hoje, com imensa satisfação, nós estamos recebendo a minha colega, a doutora Célia Meirelles. A nossa pauta: como a advogada concilia o exercício profissional com a vida familiar. Doutora Célia, justamente eu ia fazer uma pergunta nesse viés a respeito, que está envolvendo aí a nossa pauta, né? Como fica a responsabilidade e o coração da advogada no trato, por exemplo, de um prazo processual, quanto à responsabilidade da mãe, são também ao mesmo tempo requeridas? Olha, eu às vezes eu sou muito criticada. Eu sinto que meus filhos às vezes sentem falta da mãe, mas eu tenho que cumprir o prazo. Eu sou muito até sistemática para horário. Eu tento cumprir meus prazos sempre antes, então eu não conto o prazo de 15 dias, eu conto de 10 dias. Eu recebo uma publicação, se eu posso, eu já estou fazendo. Agora, também trabalho muito aos domingos, né? Eu tiro sábado para sair com os filhos. Sábado eu vou com a minha mãe, geralmente, para uma fazenda da família. Aí eu vejo as minhas irmãs, saio com o marido para agradar. E no domingo eu tenho por hábito trabalhar domingo, porque ninguém me liga, né? E volto sempre correndo para fazer um almoço. Mas é bem difícil. Mas vai conciliando, né, doutora? E agora, a senhora acredita que é factível, né? Isso acontece, por exemplo, na advogada, manter mesmo a imparcialidade que é necessária ao representar o interesse de uma outra mulher, no caso a sua cliente, numa demanda que envolve uma separação ou um divórcio, doutora? Uma coisa interessantíssima, eu advogo muito mais para homem do que para mulher. E a estratégia, os homens perguntam muito que eles gostam de advogar das mulheres porque as mulheres sabem como as mulheres pensam. Então, eu tenho problema para mim hoje que eu enfrento, problema em relação a filhos, né? Então, eu defendo muito as crianças, hoje acima de tudo por ser avó, né? Então, eu acho assim, se a avó também mudou. Quando eu comecei a trabalhar, na Procuradoria, na época, a Defensoria Pública era a Procuradoria do Estado, e eu já peguei a área de família, ou civil naquela época. E eu sempre defendi o casamento como filha. Depois que eu me casei, eu passei a ver as situações de uma forma diferente, porque aí você sabe que um relacionamento de homem e mulher é diferente, muda o foco. Eu também defendo muito as mulheres, admiro hoje as mulheres que conseguiram chegar num patamar bom, por exemplo, ser donas de banca, de advocacia, as mulheres que são juízas, eu tenho dentista mulher, eu tenho médica mulher. Eu acho bom que a mulher tenha galgado um espaço com dignidade, sempre com dignidade. Concordo, é isso mesmo. Doutor, mas a gente também espera que na hora que a gente, sendo um patrono, vai lá provocar a justiça e, no caso, a julgadora seja uma magistrada, que ela também use a parcimônia, não é isso? Eu não sei. É gozado que eu já tive mais problema com juízas do que com juízes, né? Eu acho que o relacionamento, a mulher, ela já é falando um pouco de mulher, eu acho que a gente fala muito, né? A gente é muito insistente, tem algumas coisinhas que a gente peca em relação aos homens, né? E é isso que eu argumento, às vezes, se eu pego o cliente, né? No sentido, eu acho que as mulheres, elas são difíceis de aceitar divisão de guarda, divisão de tarefa, e o que eu tento passar quando eu pego relacionado à família, por exemplo, o cliente, eu pego muito dizendo que ela deveria deixar um pouco para o marido ou para o ex-marido, né, cuidar de filhos, porque não é fácil, né? É bem complicado. Doutora, agora voltando um pouquinho, até para uma questão aqui que a gente começou a abordar lá, mas eu acho que é legal também, porque afinal de contas nós somos praticamente aí da mesma geração, né, da mesma época de ingresso, pelo menos da mesma década de ingresso, com toda certeza. E nós viemos lá da época da máquina de escrever, né? A gente começou advogando nessa época. Agora, a senhora acha que devido aí
o uso principalmente da informática, né? Podemos considerar ser mais fácil talvez o ingresso de hoje na advocacia para o jovem advogado, porque ele já vem com aquela experiência do uso da informática, né, doutora? Não, eu acho que hoje a gente tem um caminho que você pode pesquisar, colar e grudar. No nosso tempo a gente tinha que realmente escrever tudo. Eu aprendi datilografia, eu era ótima em redigir em máquina, e quando eu me formei, na verdade, meu pai me perguntou, você quer um anel de formatura ou uma máquina elétrica? Estavam saindo as primeiras máquinas elétricas que você apertava uma tecla e corrigia duas palavras e tal. E eu optei por ter uma máquina, eu achei que a máquina ia ser mais saudável. Mas eu vou ser bem séria, é muito melhor você ter a informática hoje ao seu lado, com certeza. Mas é justamente isso que eu falo, porque normalmente a moçada, né, doutora? Naquele tempo a gente vinha ali, fez a datilografia e tal, e hoje a moçada tem a seu dispor todo esse material de consulta que é rapidinho, online ali, além deles terem facilidade de manipulação. Muito mais do que a gente. Muito mais do que a gente, muito mais do que a gente tinha quando a gente iniciou. Então é nesse sentido que eu falo. A senhora acha que aí o acesso, principalmente para quem vai iniciar na advocacia, ficou mais fácil do que para a nossa época? Eu acho, os novos sistemas hoje, né, que você tem eletrônico, eu confesso para você que hoje eu tenho um filho advogado, foi ele que me ensinou. Praticamente ele aprendeu a mexer no sistema antes de mim. É lógico que eu sou o tipo da advogada que ninguém me desafia. Então ele falava às vezes para mim, mãe, eu não sei se eu vou ficar com você. Mas eu digo para você que eu sofri muito. Não foi muito fácil. Inclusive agora saiu uma nota do presidente da OAB, do nosso, lá de Brasília, da OAB nível federal. Ele postou assim uma mensagem quase que de indignação, que a gente precisa fazer uma outra faculdade de informática para acessar com um pouco mais de brevidade os tribunais, né, que na visão dele ficou bem complicado, principalmente para quem não tem aquela familiaridade com o absoluto, que é muito clique, hein, doutora? Não, e é muito complicado assim, se você faz civil e trabalhista, os sistemas são totalmente diversos. Então, eu confesso para você que eu tenho facilidade de fazer o ESAGE e a trabalhista eu acho muito mais complicado, meu filho já acha muito fácil. Então, eu não posso chegar para você, eu tenho dificuldade. Então, hoje montar a pasta, para mim ficou bem mais difícil. Acho que para todo mundo, viu, doutor? Mais um ligeiro intervalo, voltamos já já, aguarde. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Quali System Informática, automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. A Livraria Jurídica Mizuno foi o palco do lançamento do livro Atitude Advogado. Inúmeros colegas, autoridades, familiares e amigos prestigiaram o evento. E também o autor advogado Dr. Roberto Carlos Nascimento. O ADVJus esteve presente e falou com o Dr. Roberto. É uma obra despretensiosa que visa agregar os profissionais, especialmente aqueles que estão começando. Essa ideia nasceu de um mergulho que eu fiz no universo de empreendedorismo e descobri novas ferramentas, novas posturas, né? Que eu achei muito que a nossa profissão está muito carente e resolvi trazer para cá essas experiências lá do Vale do Silício. Então, acho que todo mundo vai gostar. Nossa, Marcos, só tenho a agradecer, uma honra mesmo. Você é uma pessoa que está sempre junto com a advocacia, a comunidade jurídica só ganha com a sua presença, com o seu trabalho, que é brilhante e só agrega a nossa classe. Eu agradeço demais mesmo a presença. Ratificamos votos de congratulações ao estimado colega. Parabéns!
Legal, voltamos então com o ADV Jus. Hoje, honrosamente, nós estamos recebendo a minha colega, a doutora Célia Meireles. Doutora, a gente está aí na estrada da advocacia e existem uma série de compromissos, principalmente no tocante aos prazos, que é uma grande injustiça, prazos somente nós que temos que cumpri-los, né? Tínhamos até uma esperança com esse novo Código de Processo aí, mas voltou lá, a obrigação de cumprimento de prazo é somente praticamente do advogado. E uma coisa que todo mundo fala é que é muito importante a gente ir se reciclando, fazendo cursos. Existe prazo para a gente fazer, vamos dizer assim, uma certa redundância? Ainda temos que arrumar tempo, né? Não prazo, tempo para fazer aí cursos de especialização. A senhora acredita que isso é possível e é interessante, doutora? Olha, o último curso que eu fiz, na verdade, foram 6 ou 7 aulas na OAB, na OAB a respeito do novo Código de Processo Civil. Certo. Até porque para mim é muito difícil, né? Eu havia decorado inúmeros artigos do Código anterior, sabia, né, e agora a coisa mudou, né? E eu achei que eu devia ter feito e fiz, né, esse curso. Existem algumas medidas meio temerárias, como se você pega se existe uma concessão de uma cautelar hoje, de urgência, e dependendo do jeito que ela é dada, se você não faz um agravo, você na verdade está deixando ela se transformar numa definitiva, e aí a coisa fica mais complicada. Quer dizer, virou mais ainda contra o advogado. Mais, né? Contra o É. advogado. Nós precisamos ter mais cautela. Hein? Sem dúvida. Doutor, mas eu gosto de falar de algumas coisas que, pelo menos na nossa humilde ótica, foram interessantes para o advogado, né? A questão da contagem do prazo em dias úteis, né? Isso para mim melhorou muito, Isso foi muito bom, é bom a gente sublinhar sempre aqui no ADV Jus a gente fala. E uma outra questão também que nos afligia é a questão do final do ano, dos prazos, né, doutora? Também, eu acho que advogado, eu passei anos da minha vida, isso foi uma das coisas que mudou de quando eu comecei a trabalhar, e você também. Advogado não tinha nunca férias, né? Porque o fórum não fechava as portas. Ainda mais fazendo direito de família, né? Não fechava as portas. E às vezes tinha sustação, na época, né? Sustação de protesto. Hoje você entra com uma declaratória, mas você tinha que sustar protesto. E se o fórum estava aberto, você estava ali. Principalmente o advogado novo, que você precisava ganhar, você nunca tinha férias, né? E hoje, eu acho que de 2, 3 anos para cá, a gente tem visto que realmente eles saem de férias, né? Então a coisa fica parada mesmo para a gente poder... É verdade. Uma inovação também que o novo código trouxe é a questão do advogado fazer as indagações, as perguntas diretamente para a parte. A senhora acha que isso daí é também um avanço ou isso aí pode ser que tenha aí algum colega que vai querer, quem sabe, induzir a resposta, doutor, com a pergunta? Tem sempre colega que vai induzir, você já traz a resposta pronta, né? E aí cabe ao juiz, na verdade, direcionar de uma forma diferente. Com toda certeza vai ter intervenção. Com certeza vai ter intervenção, né? Lógico. É isso mesmo. Doutora Célia, vamos voltar um pouquinho de novo aqui para a nossa pauta, né? Como é a conciliação da vida profissional com a vida familiar da mulher advogada. Eu te pergunto nesse instante, a senhora evidentemente tem um esposo e tem o filho, o esposo que é advogado, o filho que é advogado. Evidentemente que deve surgir divergências, né? E como resolvê-las, doutora? E se às vezes algumas divergências do escritório, elas vão também até em casa? Olha, com o filho vai menos, né? Eu acho que o filho consegue dar uma brecada. Ele fala: mãe, já deu, mãe, não é assim, mãe, olha o que você está falando. Então ele consegue me dar uma controlada. Com o marido, houve uma época de divergência em que eu fazia trabalhista só patronal e ele sempre ele fazia mais reclamante. Hoje ele está fazendo os dois. E às vezes eu falava para ele: essa reclamação sua, eu vou acabar com você com determinada defesa. Ele vinha e falou: mas essa daí também, você não vai conseguir contestar, porque eu aleguei isso. E a gente, às vezes, ficava sem conversar em casa. Um embate. E nós brigávamos, ficava às vezes sem conversar, por conta de problemas de escritório. Hoje não mais. Então, com toda certeza,
transcendia ali o portão Com do certeza, escritório e até com certeza. essas coisas acontecem, né, doutora? Doutora Célia Meirelles, nós estamos chegando no finalzinho do nosso programa e a indagação derradeira que eu te faço é o seguinte: qual a receita que a senhora deixa para as colegas advogadas, né, que estão aí ou na advocacia ou ingressando na advocacia, mas elas também já têm um pezinho ali no matrimônio, doutora Célia? Eu acho que vocês têm que casar preparadas para saber que não vai ser fácil. Que você tem um filho pequeno que precisa de você e que ele cresce. E eu confesso que como mãe, eu perdi algumas etapas dos meus filhos que hoje eu tento como vó suprir. Aquilo que eu não consegui fazer com meus filhos, eu estou tentando melhorar como vó. E digo para você que hoje, com 35 anos de OAB, eu troco tudo pela família. Eu acho que vale muito a pena você ter família e eu tenho alguns arrependimentos ou algumas culpas. Eu sou uma mãe culpada, né? Eu acho que eu poderia ter curtido mais meus filhos e eu curti menos. E eu acho que as pessoas têm que estar preparadas que não, é uma profissão que exige muito de você, mas que a família compensa mais, né? Eu acho que os filhos compensam muito. Então, você vai enfrentar uma fase muito difícil na sua vida. É. Doutora Célia, mas se a senhora me permite fazer um adendo, a senhora também é uma advogada muito querida. Não, eu adoro. Eu quero dizer para você que é muito bom ouvir isso de você, porque se tem uma coisa que eu gosto são dos colegas, né? Eu não tenho nada contra nenhum colega, eu gosto muito de vocês e você também. É uma pessoa que tem unido muito a classe, Marco. Eu agradeço imensamente por você existir aqui no nosso meio. Querido, tá? Muito obrigado por sua presença, viu? Fiquei muito feliz, ok? Obrigada. Tá certo. É isso aí, meus amigos. O ADV Jus vai ficando por aqui. Com certeza voltaremos em breve com um programa inédito, ok? Acesse o nosso site www.advjus.net e também inscreva-se em nosso canal do YouTube, youtube.com/advjusnet. Por favor, ok? Fico por aqui. Voltamos em breve. Forte abraço. Até o próximo. Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158.